oh Lord. Terça-feira de carnaval, eu estou num momento muito especial, principalmente por ter a honra de estar conversando com você e bater um papo sobre algo que nunca vai deixar de ser presente na vida da gente, que é Deus. Eu gosto sempre de um termo que diz assim, né? Mais importante do que falar com Deus é conseguir ouvir Ele falando com você. E para que a gente ouça Deus falando com a gente precisa lembrar de limpar nossa mente, esvaziar, silenciar os barulhos do mundo. É muito mais importante do que a gritaria desse planeta, é o que vem do etéreo, é o que vem do céu. E a gente escolheu essa data, terça-feira de carnaval. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, que é o pastor Carlos Rosolém. A gente está dando aí o início, o primeiro programa da Frequência Divina, né? Renovação 12.2. Eu não vou explicar agora, mas vou deixar que o pastor explique para vocês o que isso significa. E para que a gente não demore, não tome muito seu tempo, eu vou pedir para que o pastor Carlos Rosolém se apresente, né? E para vocês conhecerem ele um pouco melhor, logo em seguida também vou me apresentar a vocês e a gente vai seguir com esse podcast especial em terça-feira de carnaval sobre frequência divina. Carlinhos, seja bem-vindo. Posso te chamar de Carlinho? Claro, sem dúvida. Aliás, na igreja me chama Pastor Carlinhos. Então, né? É que assim, a gente se conhece já faz um Faz um tempo, tempo, né? E a gente tem aí uma convergência de ideias bastante interessante, sem dúvida. principalmente sobre o divino. E eu queria que você se apresentasse, levasse para a audiência um pouco para eles te conhecerem um pouquinho mais. Claro, claro. É um prazer estar aqui com vocês, né? Esse estúdio maravilhoso, assim, a gente sente um ambiente aconchegante, né? Isso que é importante para quando você vai falar sobre as suas paixões, sobre aquilo que você acredita e, sobretudo, sobre aquilo que é importante, Com né? certeza. Então, eu me chamo Carlos Rosolém, Pastor Rosolém. E estamos com esse propósito de frequência divina. Isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, né? Esse ritmo acelerado que todos nós estamos e que às vezes a gente implora por ouvir a Deus. E esse é um método que vai tratando o coração das pessoas para que consigam entender esse ouvir a Deus e falar com Deus. Com certeza. Bom, como eu falei, eu vou me apresentar também agora. Eu sou o Maico Fernandes. Tenho uma jornada com Cristo já bem de um despertar, né, desde criança, mas começo realmente a trabalhar aqui no universo digital quando eu tinha 44 anos. Hoje eu tenho 51. Para você encontrar conteúdo meu, você pode procurar ali no TikTok, a página se chama Deus Te Adicionou. Ali você vai encontrar mais de 700 vídeos onde a gente leva uma palavra, um entendimento sobre Deus sem religião. A ideia aqui não é falar sobre religião. A ideia aqui é fortalecer você, fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse é o objetivo desse programa. E eu sou um entusiasta de muitas coisas, né? Na área esportiva, na área de... Tem vários podcasts na área de suplementação, saúde, bem-estar, empreendedorismo, mas realmente a base ela começa ali dentro do TikTok, quando a gente trabalha o Deus te adicionou, a vontade de transbordar, a vontade de contribuir para um mundo melhor. Quando a gente espera, Carlinho, que primeiro que o movimento ele vem acontecendo muito naturalmente, né? Eu lembro que 1997 ali você começa a entrada da era digital, né? Mas de uma forma bem tímida, né? E hoje em 2026 ela é a mais acelerada, a mais presente, seja na forma de trabalhar, seja no entreter, seja na informação. Você não vive sem internet. Porém, o uso errado dessa ferramenta, né, ela traz para a tua vida algumas características que deveriam ficar ali, presas no digital, como, por exemplo, o scroll. Aquilo ali ele gera, parece que é uma coisa tão inocente, mas vai fazendo com que as pessoas acelerem o tempo real da vida delas. Né? Então, existem premissas, né? Você tem que engajar a sua audiência em 3 segundos. Ou seja, 3, 5 segundos que muitas pessoas trouxeram para a vida, acreditando que tudo tem que ser resolvido também em poucos segundos.
E isso tira, né, um pouco da profundidade, na necessidade, do entendimento e entrega as pessoas a um universo perigoso. Não é assim que funciona, Carlinho? É assim que funciona. Na verdade, se premia muito a performance. E acredita-se que a performance é velocidade, né? É quantidade de informação. E na verdade, eu costumo dizer assim que hoje a IA responde a todas as perguntas, né? Profissionais que detinham informação, hoje qualquer pessoa entra na IA e ele consegue obter informação. E para como que você tem uma observação perfeita disso? Você cria um prompt, ou seja, uma forma, você tem que ter uma fórmula para poder acessar a IA para ela te responder bem, né? E a minha proposta é que as pessoas conheçam a IA de Deus, né? Que é a inteligência absoluta, que vai além de que simplesmente depender de respostas que já é de conhecimento. A inteligência absoluta, que é a IA de Deus, ela vai além do conhecimento e que todos nós já temos. Ela tem uma possibilidade de te entregar algo que nunca ninguém recebeu. Sim, E como que você consegue isso? Exatamente como a IA convencional, a IA, a inteligência artificial. É a forma com que você pergunta. O prompt, qual é o seu prompt para Deus? Que jeito que você vai fazer a sim, pergunta para obter a sim, resposta correta no seu coração? sim. É porque Deus, a forma que ele usa para agir, para chegar até as pessoas, é de acordo com aquilo que elas estão se relacionando, né? Eu já vivi algumas situações, Carlinhos, onde eu estava passando um caos, eu estava passando era um desafio, né? E você tem que tomar decisões, afinal de contas a vida é feita de escolhas e Não tem jeito. decisões, né? E às vezes a gente acha assim, é uma coincidência, mas você abrir uma rede social e na hora que você abre a primeira mensagem te dá a resposta. Resposta. Então é evidente que o mundo digital hoje ele faz parte da vida das pessoas, mas o uso irracional gera prisões, gera cárceres emocionais, eu diria que gera o pânico, gera periculosidade até, né? Porque você abre a internet hoje, você tá uma coisa que eu acho bem legal. A palavra-chave da rede social é algoritmo, Algoritmo. né? E o que que é algoritmo? É link de preferência. Então, fala colchão aí do lado do seu celular para ver se não vai aparecer um monte de propósito de colchão. É o alinhamento das suas preferências. Isso é o algoritmo. Então, eu acho que tem que existir um algoritmo com Deus. O algoritmo divino, que é o quê? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, alinhado com o que você entende ser plano de Deus e você, de forma contribuinte, colabora. Porque muitas vezes está lá, no Pai Nosso, e não me deixeis cair em tentação. O cidadão dobra o joelho, pede para não cair em tentação, mas se coloca em tentação. Ele não é um contribuinte para a vida melhor que ele tanto está pedindo para Deus, né? E hoje a gente está aqui para falar do Frequência Divina, né? Da renovação 12.2. Para você que ainda não entendeu o que é renovação 1.2, passo a palavra, Carlinhos explica para nossa É. audiência por que a gente criou esse tema aqui hoje para esse dia de carnaval. A gente está gravando um Pois é. podcast para falar de Deus. Você falou de algoritmo, né? Sim, E o algoritmo de Deus é a frequência. Por quê? Você tem que se sintonizar na frequência divina, a frequência da criação, para que aquilo seja recorrente na sua vida. sim, Então, se você se adequar na frequência certa, é como um rádio. Se você pega um rádio e sintoniza numa estação, você ouve um tipo de música. Se você sintoniza em outra, você ouve outro tipo de conteúdo. Então, a frequência divina é isso, né? Então, só que como que o algoritmo funciona? Toda vez que você vai buscando o mesmo assunto, ele vai te trazendo mais. sim, Ou seja, é a sua constância que faz o algoritmo te alimentar. A frequência divina é a mesma coisa. É a sua constância com Deus que ele vai te alimentar de mais coisas ainda. sim, Então a frequência divina é isso, né? E por que 12.2? Porque eu penso que tudo isso que nós estamos falando exige uma renovação de mente. Você precisa entender que a sua mente precisa ser renovada
para que você possa entender muitas coisas que talvez você não esteja que esteja acontecendo na tua vida. Eu quero ler aqui o Romanos na íntegra, eu até vou ler para poder não esquecer de nenhuma palavra, porque é muito interessante. Isso é a palavra de Romanos 12:2. Por isso, renovação 12:2. A palavra diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. Se nós não renovarmos a nossa mente, se a gente ficar preso nesse mundo, a gente não vai conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, o que nós temos que fazer? Alinhar a nossa frequência com Deus. Eu entendo que assim as pessoas elas tinham que encontrar um equilíbrio, né? Porque eu acho que não é nem só o céu nem só a terra, é o equilíbrio. Esse é o propósito pelo qual Deus nos permitiu estarmos aqui hoje. Mas para você entender um pouquinho melhor, você sabe o que significa odre? Odre significa barril. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: não se coloca vinho novo em odre velho. E tem uma outra passagem que diz assim: não se coloca remendo de tecido velho em roupa nova. É isso aí. Por quê? Vamos pegar o primeiro exemplo que é do odre. Como é que eu vou colocar um vinho novo dentro de um barril velho? Esse vinho vai estragar, ele vai azedar, ele vai fermentar, ele vai perder a qualidade. Então, enquanto, fazendo agora uma referência à vida da gente aqui na Terra, enquanto nós não renovamos os nossos pensamentos, enquanto nós não permitirmos nos limpar, não tem como Deus colocar um novo. E é esse o processo que precisa ter um entendimento, porque esse processo envolve toda a estruturação da sua vida. É se permitir quebrar-se, é se permitir refazer-se, é renovar a fé para uma nova história. Mas isso só vai acontecer se houver a sua permissão. Se você der o seu aceite para Deus. Porque Deus ele respeita, o livre-arbítrio está aí para isso. Né? Ele nos dá, ele respeita. Não tem como ser diferente. Ele não interfere nas suas escolhas. Ontem, inclusive, Carlinhos, eu soltei um vídeo que falava sobre isso, né? Sobre aquela passagem que diz: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, fazendo uma correlação com o mundo material e o mundo de Deus. É necessário caminhar junto, é necessário ter essas alianças, porque tudo é feito de escolhas, e as suas escolhas alicerçadas, entrando numa frequência divina, permitindo que Romanos 12:2 faça realidade, renovação em sua vida, talvez você comece uma nova história. Marco. E uma coisa que é importante, sabe? Porque é assim, a religiosidade, ela trouxe algumas situações, e entre elas, colocar peso sobre tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala, como se cada palavra dita fosse um decreto. Sim. Contra a pessoa. Ou seja colheita. Então, às vezes, escapa um palavrão, você está em pecado e Deus já está te condenando. Sim. Isso a gente vê com frequência, isso. Isso quer dizer que ninguém pode errar. Então, se você resolve seguir a Cristo, resolve ser cristão, você não erra em mais nada. Não é assim que funcionam as coisas. O que determina quem você é quem te governa, e não aquele momento de erro. Sim. Então, o que é que está te governando? É aquilo que tem frequência em você. Se você mantém essa frequência de um cara íntegro, de um cara bom, que rege os princípios, cara, o nosso erro vai ocorrer. Mas ele não governa a gente. Então, o que nos faz se aproximar de Deus, o que faz nos alinhar com a frequência de Deus, são as coisas que nos governam. Se a gente permitir que algo ruim governe a nossa vida, aí nós estamos saindo da frequência divina. Agora, se algumas atitudes ou erros, porventura, ocorram, mas aquilo não é recorrente na sua vida, aquilo não é governo na sua vida, isso faz a diferença. Então, se alinhar à frequência divina na verdade, alinhar quem te governa. Você vê que Davi não era um cara sanguinário, era uma pessoa que cometeu erros.
mas ele tinha o coração segundo o coração de Deus. O coração vibrava na mesma frequência. Quando a gente vai fazer um exame, a gente mede a frequência cardíaca, né? Então, tudo é frequência. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando ele errava, ele sabia que ele tinha que se arrepender. E o que governava Davi? O que governava eram os princípios de Deus e não as ações que porventura tinham errado. Sim. E é isso, a gente tem que tirar o peso. Não estou tirando o peso do pecado, não é isso. Eu estou tirando o peso que leva as pessoas a se afastarem de Deus simplesmente por pequenas coisas. A palavra diz: venha como você está. Sim. E ainda tem, eu já ouvi algumas situações, Carlinhos, eu tenho vergonha de procurar a Deus. Primeiro eu quero melhorar, É, depois eu preciso eu parar tenho de fumar, eu vergonha. preciso fazer isso. É. Não, Não, eu acho que não, esse é um tem dos gente maiores que fala erros. isso. É um dos Tem gente maiores que fala erros, isso. porque Deus ele não exige palavras certas, roteiro pronto, senhas, mantras. Chaves. Ele precisa que você se abra com ele, da forma como você se sente íntimo com ele, né? Eu costumo dizer, Marcos, só interrompendo um pouquinho, que assim, Deus não pediu para Moisés atestado de antecedentes criminais Sim, para ser usado por ele. Entendeu? Ou seja, nós cometemos erro, nós fazemos algumas coisas. Mas se você entende o propósito de Deus para sua vida, cara, ele não exige atestado de antecedentes criminais. sim. Ele só te chama para a obra, para o Não processo. se trata de quantas vezes você caiu ou se sujou, mas de quantas vezes você confiou em Deus, se levantou e se limpou, É isso aí. né? Então, isso não é uma carta branca para você sair fazendo um Não, pecado e pelo achar que depois contrário. vai pedir perdão. Perdão é arrependimento e anulação do erro. Então, o seu perdão, ele realmente é entendido por Deus quando você sente no coração o arrependimento e se compromete a não repeti-lo. Porque senão seria fácil, né? É porque a palavra de arrependimento, a origem dela é a palavra metanoia. Metanoia significa mudança de direção. Sim, Às vezes era usado até pelos exércitos na época. A metanoia. O soldado ia para um lado, manda a ordem para mudar para outro. Então, o arrependimento não é remorso. Ah, estou remoendo aquilo que eu fiz. Não, o arrependimento é eu deixar de fazer aquilo que fez errado e começar a fazer a coisa do lado sim. diferente, ao contrário. Então, o arrependimento, nós precisamos entender ele como uma mudança de postura e não simplesmente um remorso. Sim. Até porque, vamos trazer para um contexto agora atual, hoje. Como é que está a tua vida? Quantos anos você tem? Quanto tempo lhe resta? Qual o tamanho dos seus sonhos? Aonde você quer chegar? Quem você gostaria de ser? Já atingiu esses objetivos ou não? Não, eu ainda quero, ainda estou buscando. Então entenda uma coisa: o princípio da loucura visto por Albert Einstein É isso aí. é querer resultados diferentes praticando as mesmas Mesmas coisas. atitudes, É isso aí. né? E o que você precisa entender é que nós somos uma usina nuclear. Nós somos pura fonte de energia, assim como é o Pai. Deus é energia, não Colocou existe nossa uma. centelha sobre nós. Exatamente. Isso lhe torna co-criador de Jesus Cristo. Então você cocria junto com o seu irmão, que é Jesus Cristo. Nosso Pai, né? Deus, nosso irmão Jesus Cristo. Eu falo que Jesus Cristo, ele deixou o GPS da vida, né? Deixou. Ali uma linguagem que não envelhece, né? Então, a cada momento você consegue contextualizar aquilo dentro do teu contexto, da tua realidade e ter o entendimento, mas para isso você precisa buscar. Você precisa desejar e você precisa co-criar. Então, de tudo isso que você está planejando, de tudo isso que você está sonhando, não é o acaso, não é o destino, não foi Deus que te impediu. Foi você mesmo. Porque você é pura emanação de energia. Essa energia sobe para o universo e vai se alinhar em alguma camada. Camada é a frequência.
Aí você vai ter lá, camada dos rasteiros, só pensa em droga, bebida, sexualidade, pornografia, futilidade. Aí você tem uma outra camada lá. Vocês vão me perdoar, mas sossegar as costas num Bolsa Família, É isso aí. né? Achar que a bolha da prosperidade ela tá em receber dinheiro do Estado. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero invadir a sua intimidade e nem dizer que eu não entendo a tua necessidade. Mas se você é co-criador com Jesus Cristo, você acha que ele te fez, te colocou aqui para viver a pobreza? É, Só que o regaçar a manga e fazer, Carlinhos, dói. Porque tira o cara da zona de conforto e faz ele se movimentar para campos que ele nunca trafegou antes, pois é. né? Ou seja, ora por crenças que o limitaram, né? E aí, gente, crença todo mundo tem. E não cabe condenar, não, porque tem muita crença que é pai e mãe que coloca na gente. Sim. E a gente ama os nossos pais, é entendimento atemporal. O que eles tinham de ferramenta naquela época obrigou, fez com que ele criasse aquela crença. Vem a internet, quebra tudo. Tudo. Se você usa bem a internet, você consegue todas as respostas que você precisa. Se você usa mal a internet, você vai encontrar todas as respostas que você não precisa e que te prendem aonde você está. Você quer mudar? Primeiro entendimento. Está na sua mão. Não venha com conversinha de que ai, o mundo tá meu, eu sou um oprimido, eu sou um coitadinho. Isso é vitimismo. Isso é vitimismo. E eu falo por mim. Eu não estou onde eu gostaria de estar, eu não sou ainda quem eu gostaria de ser, eu não tenho o que eu gostaria de ter. Mesmo sabendo que daqui eu não vou levar nada. Nada. Essa roupa não é minha, esse óculos não é meu, tudo vai ficar aqui. E o que entrar ali no caixão ainda vai ser comido pelos vermes. Então, meu, o que que eu estou esperando para me mover? Marco, mas é assim, ó. Você tocou num assunto bem legal, que é sermos co-criadores com Cristo. Eu escrevi alguns artigos sobre isso, né? E, e a gente tem que passar para as pessoas que não é simplesmente eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que pega esse versículo da Bíblia e fala, eu posso tudo porque ele me fortalece. Se você não estiver alinhado com ele, Se não tiver não adianta. autorresponsabilidade, Não como é que... adianta. Não adianta, entendeu? Sim. Então, assim, co-criar com ele é estar alinhado com ele. Porque ele, se não andar junto, não consegue. Não. Sim, exatamente. Então, assim, e o que é isso? É alinhar os princípios, é tentar entender isso. Como é que isso funciona na gente. Porque, na verdade, as pessoas às vezes vão pela motivação. Está acontecendo isso muito no mundo religioso, né? Então, é uma frequência tão alta para a pessoa que ela sai motivada como se ela tivesse lido um livro Sim. de motivação. Cara, no dia seguinte ela acorda, aquilo não permaneceu, entendeu? Aquilo não permaneceu. A verdadeira mensagem, ela permanece. E tudo que permanece estabelece governo. E tudo que estabelece governo, se você governa com Cristo, você cocria com Cristo. Sim. Então, cocriar com Ele é usar todas as ferramentas que Ele nos disponibilizou, e nós não somos criadores como deuses, mas sim como co-criadores com Ele. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos as pessoas que podem sim usar da ferramenta que Ele já nos disponibilizou na graça. Está tudo Sim. disponível. Mas é um poder que é assustador. Total. Quando você vive o sobrenatural, se encontra ali com autocura, né? Com a clareza mental para tomar decisões, com uma sequência de assertividade que você tem na vida, né? Você fala, da onde está vindo isso? É a alteração nessa frequência. Então é assim, ó, neste exato momento, não sei que horas são agora, não vem ao caso, alguém está sendo instrumento de Deus. Sim. Na minha e na sua vida. Alguém agora, nesse instante, está sendo instrumento de Deus. Se você abrir o teu... Se você está assistindo esse podcast na sua TV, no seu celular, experimenta abrir uma rede social para ver o que vai te aparecer. Com certeza vai chegar alguém que está sendo usado por Deus. Só que aí entra os crivos. Entra o seu filtro. Ou seja, você pegar hoje, dizer assim,
Ah, mas o Pablo Marçal, mas o fulano de tal. Cara, tem muita gente sendo usada por Deus para levar informação Sim. e para te tirar da zona de conforto. E muitas vezes você reage mal porque você não quer mudar. Você quer resposta diferente, mas você não aceita mudar. Então, sem regaçar a manga, sem aprender a usar o recurso que hoje o inimigo está tomando conta, que Tá. é a internet, a sua frequência, o seu algoritmo digital se transforma em algoritmo real e te alinha com gente, com situações, com presepada, essa que é a É, realidade. tem muito Você disso. começa a entrar em presepada porque a tua frequência está mal alinhada, porque a tua mente está mundana. O cara que olha para o mundo e quer viver o mundo, né? Kennedy disse, né? Não é sobre o que o mundo vai fazer por mim, mas sobre o que eu vou fazer pelo mundo. Agora, tá todo mundo esperando o mundo fazer e seguindo a frequência. O cara tá com a cabeça enfiada na merda e ele tá seguindo, ele vai pra noite de carnaval, aí ele não entende, né? Aí chega o final do ano, ele vai lá na praia, pula 7 ondinhas lá, fala, não, agora vai. Quantas vezes você já nos pegou fazendo isso e a coisa tá do mesmo jeito, se não para pior? É, Marco, e tem uma coisa que eu costumo dizer, é o seguinte, existe um acesso que já está disponível para nós, né? Só que esse acesso não é por chave. O segredo é a paz que excede a todo entendimento. Então, assim, qual é o melhor momento que você está vivendo hoje? É o momento que você está em paz. O que a Bíblia diz sobre paz que excede todo entendimento, excede a todo. Como Romanos 8:28, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Você tem que entender que você tem que estar em paz. Ou você confia e permanece em Cristo, ou você acredita que todo mal é para te castigar. Porque assim, a transição entre ser um co-criador, entre sair desse estágio e mudar para o outro, não tem tempo, não tem idade, é de acordo com a transformação que ocorre dentro de você. A gente ora para Deus, muita gente ora para Deus e pedindo, pedindo, pedindo. O que você está declarando? Que você não tem. E não é isso. A gente não ora para Deus ouvir a gente ora para a gente ouvir a Deus. E está faltando uma coisa: quietude. Você tem que ter um momento devocional, um momento de quietude. Você quer que Deus fale, mas você não fecha a boca. Você não deixa o cérebro acelerado o tempo todo. Cara, tem que parar e tem que ouvir o homem Mas falar é o conosco. que eu falei. Mais importante do que falar com Deus é saber Se ouvi-lo. ouvir, ouvi-lo. E o principal, ter entendimento sobre o que está sendo ouvido. Agora, você não se desprende do mundo. Você não quer abrir mão das referências mundanas que você tem, dos amigos que você anda. E, gente, não é perder amizade, não é Não, odiar. não. É se focar em você. Se trata Tá disso. agregando? Tá contribuindo? Tá te levando a patamares altaneiros ou tá te prendendo no mesmo lugar que há 3, 4 anos atrás você já estava? O tempo passa. Eu lembro, eu tinha 30 e poucos anos, eu tinha um monte de sonho. Eu tô com 51 anos. O tempo passa que você nem vê. O mundo é o mesmo e você está preso por um sistema que te escraviza, porque você não quer a liberdade. Então, você precisa desejar a liberdade e um dos passos é entender o sistema, Entendeu o sistema? entender um pouquinho da Matrix, né? Entender como é que funciona? Não é assunto para hoje, é um assunto que é mais profundo, é mais delicado. Tem muita gente que vai falar que é loucura, mas é assunto para ser debatido. Você precisa entender como funciona o sistema, como funciona as energias ocultas que conduzem nações inteiras. Você precisa entender hoje, só para dar uma pincelada, né? Você tinha lá o desenho do Pink Cérebro, você lembra? Lembro? Pink, o que vamos fazer hoje? É, Dominar o mundo. É isso, gente. Existem hoje, para você dominar o mundo, basta 3 idiotas com potência nuclear para transformar nações em produtos, em bacias de comercialização. E aí vem seleções das quais pulam à frente de Deus, como também não vou falar, não quero falar disso, mas pandemia, né? Acreditar que foi acaso, que porque houve
a peste negra 100 anos Não. atrás, agora era a hora, 100 anos depois. Gente, tem comando para tudo. Tem escravização para tudo. Tem gente brincando de Deus. E se a sua frequência está. Eu lembro de uma. Olha como é louco, né? Eu estava vendo um vídeo do Pablo Marçal que ele fala assim: muita gente pegou Covid pela televisão. Isso é e muita gente morreu por medo. Exatamente. Pegou Covid pela televisão. Aí você vai falar: nossa, que cara besta, meu. Como assim pegou Covid pela televisão se é um vírus? Porque a televisão te fez alinhar numa frequência de medo, De medo. da qual ela baixa, permitiu que você se contaminasse. Se a sua frequência está elevada, se a sua frequência está na cura, se a sua frequência está no teu fortalecimento como homem, como ser humano combatente, vivendo um bom combate, você não dá tempo para ficar assistindo Pânico, o Pânico colocado. Não o programa Pânico, né? Emílio Surita, que me perdoe, eu gosto muito dele. Mas o Pânico que realmente as grandes mídias hoje comandadas por interesses de poder coloca na cabeça do cidadão. Sim, E sim. por que tem que falar disso? Porque isso é frequência. É, Se a sua frequência está aliada com o mundo, apaga aqui, ó. Esquece, é frequência mundana. A gente está aqui para falar de frequência de vida divina, frequência que vai mudar a tua sintonia e vai te alinhar com propósitos de governo sobrenatural. De Deus. Marco, é muito legal isso. E assim, às vezes a gente fala frequência divina, frequência, como é que eu vou entrar nessa frequência? Às vezes na cabeça de quem está ouvindo lá tem um interrogatório enorme. Mas que raio é isso? Legal. Vamos dar algumas dicas, Carlinhos? Vamos lá? Como que eu faço para É, fazer isso, né? Como é que eu me coloco nessa sintonia e aonde nada mais acontece? Não é que nada vai acontecer, é que tudo que acontece já não te atinge. E aí a constância do teu pensamento, do teu alinhamento, isso vai te levar a um patamar, porque é isso que vai te governar. Tudo que a gente está falando aqui se trata de governo. Governo próprio, domínio próprio. Né? Então, o domínio próprio é um dos governos fundamentais. Né? Tá lá entre os frutos do Espírito. Cara, eu tive uma teofania à noite, Deus me acordou, levou para a sala. E ali, cara, uma mão no meu ombro me conduziu para um ambiente onde tinha todo tipo de coisa maligna. E ele foi ministrando em cada caso como resolver e como libertar, fazer libertação daquelas coisas. sim. Foi uma coisa absurda, absurda. Foi uma experiência assim fantástica, né? E aí quando estava no final, cara, né? E aqueles seres ali aparentemente normal, mas com intenção maligna, né? Que é o nosso mundo Sim, hoje, sim. né? E aí a minha esposa entrou naquela sala. Estou abreviando tudo, tá? Minha esposa entrou na sala, aquela entidade foi para cima e eu me revoltei e fui para cima para querer defender a minha esposa. Aí aquela mão só me segurou e falou: é para isso que você está aqui hoje para aprender, para ter domínio próprio. Nem sequer contra o inimigo da sua alma você pode perder o domínio. Porque se você perder o domínio próprio contra ele, você vai abrir legalidade na tua vida. Sim. Então, domínio próprio é sobre toda e qualquer circunstância. Na falta, na sobra, na luta, na acusação, na injustiça. Isso é uma das coisas que te mantém numa frequência que você não é atingido, você não abre legalidade. Então, são muitas coisas que nós podemos fazer para manter a frequência onde a gente não consegue Sim. ser É atingido. porque, também para trazer um entendimento, né? Você não vê frequência. Não é algo palpável, tangível, vista a olho nu. Desculpa, dá, Você. dá até para mostrar, Marco. Se você ligar uma caixa de som numa determinada frequência, pôr uma bolinha de ping-pong, ela permanece no ar. Se Sim, você mudar a sim, frequência, sim, ela cai. sim. Né? Cientificamente, né? Mas se você. Experimento, mas é Mas eu claro, vou te no rebater. dia a dia não Não, vai. mas eu vou te rebater. Vou te rebater. Você vê a bolinha no ar. Uhum. Mas o intervalo entre a caixa e a bolinha não. É Não, invisível. é E invisível. ela é invisível, É né? invisível, Ela total. é imperceptível. Ela realmente é um propósito íntimo que você faz com você para mudá-la, né? Algo que você não vê. Assim como é Deus, né? Sim, Assim como é a fé. A gente não, é o que a gente não vê, mas sente, sabe? né? Sabe. Então o que acontece?
Essa frequência, esse alinhamento, é você que está se posicionando para que essas coisas cheguem até você. Então você pensa num cenário onde o casal, por exemplo, está vivendo um momento legal. Esse momento legal causa uma ruptura no antigo eu dos dois. Só que esse antigo eu dos dois, além de prisão em frequências baixas, traz entidades, não vou dizer entidades não, mas uma energia, né, que se fica impregnada no teu campo áurico, te conduzindo, se alimentando. É como se fosse sanguessugas que se alimentam desses momentos ruins. Aí você dá o passo de viver bem com a tua mulher, com a tua A esposa. palavra da moda hoje é colapsar. É, Você precisa colapsar esse momento. exatamente. Mas isso é muito real, a gente vai entrar nesse assunto Sim, com já já certeza. também. Então o que acontece? Você está vivendo aquele momento love, né? E aí alguém está perdendo você. Alguém está perdendo o seu antigo eu para um novo eu alinhado com Deus. Você acha que é assim? Mudou, tô Ah, dentro. Não, vai vir te tentar, é sorrateiro, age na espreita, na surdina, canta no pezinho do ouvido ali, ó, para gerar intriga. E se você não se manter na frequência, você cai, você dá passos para trás. Eu falo que tem momentos na vida que a gente está tão sujo, tão contaminado, que a gente tem que se policiar, total. né? Eu já fui um cara, eu não tenho vergonha de falar porque eu evoluí nesse sentido, da briga no trânsito, né? É o desenho do Pateta lá, né? Por que que você acha que deu domínio próprio para mim? E pá, o cara, ele entrava no carro, ele era outra pessoa. E quem nunca, né? Quem nunca? O trânsito é algo que realmente irrita. Hoje, meu amigo, parou, travou, eu oro, eu exerço a minha paciência, virou um exercício. Mas sabe como é que eu fiz? Me policiando, lembrando. Porque se eu quero sair da frequência, eu tenho que ter esse propósito comigo mesmo. Olhar para o espelho e falar, vai ser diferente. Não vai ser mais a mesma coisa. Agora, tem e essa aqui, só para concluir, Carlinhos, essa questão do mover-se energeticamente em frequências altaneiras alinhadas com o divino, né? É uma escolha, tá? Sim, Não é acaso não, é escolha, tá? E tem um detalhe, entra também mudança verbal, né? Como o ato de reclamar. também. E eu não vou plagiar você, Carlinhos, de uma conversa que nós tivemos no carro É esses verdade, dias, é que eu queria que verdade. você explicasse para a audiência o ato de reclamar. É, Explica para essa é nós. uma coisa muito interessante, sabe? A gente tem algumas formas da gente falar com Deus. Às vezes a gente fica quieto, às vezes a gente ora, e às vezes quando bate o desespero, as pessoas falam que eles clamam a Deus. Parece que clamar, no senso popular, é o ato de orar com mais intensidade, Sim, né? Então, clamar, pedir a Deus. E aí a gente vai sabendo que Ele está nos ouvindo, e sabendo que Ele pode tudo, e sabendo que nós podemos co-criar com Ele, a gente vai e clama a Deus, né? Hoje, volta amanhã, você clama de novo. Depois de amanhã, você clama de novo, pelo mesmo assunto, pela mesma petição. É como se você entregasse para um juiz 3 vezes a mesma petição. sim, Então, o que acontece? Se você clama uma vez, você pede uma vez. Se você pede 2 vezes, você clama 2 vezes. E se você clama 2 vezes, você faz o quê? Você reclama. Então, reclamar nada mais é do que duvidar da capacidade de Deus resolver aquilo que você pediu. sim, sim. Eu falo assim, ó, e agora nós vai brigar, hein? Colapsar não é a palavra da vez. É a mais pura realidade, no sentido de que você pediu. Se eu pedir 2 vezes, eu estou reclamando. Reclamando. Quando eu peço, e tudo que eu peço, se eu creio, eu recebo, é uma vez. Uma vez. Se eu peço uma vez, creio e transporto o meu sentir pro já tenho, que não pensa que é fácil não, Não. porque não é falar. É uma mudança de mente. Não, eu É o vou mais, Romanos 12. eu vou mais profundo, Carlinhos. Não é falar, não é pensar, é sentir. Eu acho que o grande desafio da humanidade, quando a gente, porque colapsar, gente, para vocês entenderem, é isso.
É você, o que você pensa se funde com o que você sente. Você colapsou duas realidades positivas. Quando você colapsa duas realidades desconvergentes, Presente e futuro. você está gerando dúvida. Quando você gera duas realidades negativas, potencializa, você colapsou duas negatividades, que foi o pensar e o sentir, e você materializou. Você projetou. Eu odeio, Carlinha, eu odeio quando eu ouço assim: você está vivendo o que você colapsou em algum momento na tua vida. E não porque eu não aceito, porque é verdade, cara. E aí, o que acontece? Você vai ter que começar um processo. Você vai ter que ter uma frequência divina a partir de algum momento para que acabe esses amanhãs colapsados ali atrás com negatividade e chegue o momento de você começar a viver o que você está colapsando positivamente em realidade para o sonho que você tem na vida. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o presente não existe. E tem gente que fala, a única coisa que existe é o presente. Por favor. O meu conceito é totalmente diferente. Para mim, o presente não existe. Sim. Por quê? Porque eu estou vivendo hoje o que eu materializei no passado. O que eu posso fazer hoje no presente é transformar o meu futuro. Sim. Mas o presente hoje, eu não tenho mais domínio sobre ele. Porque ele já é uma reação do que eu fiz no passado. Então, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso do arrependimento, da mudança de direção. Hoje, mesmo que eu esteja vivendo a colheita do que eu plantei lá atrás. O arrependimento e a mudança de mente, de frequência, na verdade, é um novo plantio, é o plantio de uma semente nova que eu ainda vou colher. Exatamente. Ou seja, você vem de uma colheita maldita. Tá nela, às vezes. Se você resetou e começou a colapsar positiva, né, o pensamento positivo com o sentimento realmente positivo, essa data vai chegar. Esse momento vai chegar. Agora, tem que ter paciência, tem que perseverar, tem que ter fé, tem que ter consistência, tem que ter disciplina. Mas você sabe uma coisa interessante, Maico? Porque eu vou trazer um paralelo ao futuro ou o que você quer com promessa. Tá? A Bíblia fala muito de promessa. Né? Se fala muito de promessa. Eu recebi uma promessa de Deus, eu tenho uma promessa para ser isso, para ser aquilo. Eu tenho uma promessa. Né? E aí, a pessoa começa a viver uma coisa totalmente diferente da promessa. E parece que não vai chegar. E parece que o que está acontecendo com você, que esse período que se chama processo, é totalmente diferente do que aponta a promessa. E aí você começa, às vezes, passando esse processo, achando que está tudo errado, que você não está na direção da promessa. E, na verdade, aquele é o processo de transformação. Sim. Enquanto você não se transformar dentro do processo, você não vai ficar preparado para a promessa. E se a promessa chegar, ela pode ser o caos na sua vida. Por quê? Porque o processo é aquilo que te transforma. E aí, muitas vezes, a gente quer alguma coisa, quer uma promessa, a gente deseja muito aquilo. Né? E aí a gente acha que nossa bênção é aquilo que a gente deseja, aquela promessa. E aí a gente começa no processo. O processo vai te mudando, te transformando e te moldando. Quando você está prestes a receber a promessa, ou quando você recebe a promessa, você olha para trás e vê que mais importante do que a promessa foi o processo que você passou. Sim. Porque foi ele que te transformou. Sim. A promessa passa a ser insignificante, porque a transformação foi o que te fez uma pessoa diferente. Te preparou para aquilo. Então nós temos que pensar dessa forma. Porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Se ela não volta vazia, ela volta cheia. Ela volta cheia do quê? Daquilo que você sentiu, daquilo que te governava, aquilo que vai voltar para você. Sim. Então nós precisamos entender que tudo que a gente verbaliza altera a nossa frequência. Sim. E então, inclusive durante o processo. Com certeza. Nós temos que estar naquele momento preparado para receber a promessa. E de uma realidade colapsada com o nosso irmão Jesus Cristo. Exatamente. Então, vamos pegar a história? Como é que Jesus nasceu, viveu e morreu? Então, aquele que acredita
que veio a esse mundo para turistar, está esquecendo do que Jesus viveu por nós. Então, a gente ter essa referência sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e aquilo que a gente enfrenta, nos dá conforto diante da dor. Porque Jesus, eu acho que não tem hoje na Terra um homem que suporte o que Jesus Não. suportou. Então, assim, das piores dores que vivemos, ainda assim estamos no lucro, né? Mas para se encontrar com a glória, né? Para se encontrar com a salvação, para se encontrar com o Pai. Então, no final, o resultado é positivo, mas desde que você crie uma trajetória realmente de transformação. E transformação da sujeira da qual você foi jogado. Jogado entre aspas, você foi colocado aqui nesse mundo que é sujo, né? E você veio para aprender e para colapsar a realidade de Jesus, que tudo pôde, tudo fez, tudo alcançou, né? Em outro contexto atemporal, né? De contexto de tempo dele era diferente. Hoje a gente está muito ligado com essas questões da prosperidade, do dinheiro, da matéria, são diversos temas que vão brotando aqui, que daria para fazer uns 10 programas, É né? Que verdade, é, por exemplo, essa questão, colapsar a prosperidade material, né, com a realidade que se vive. Co-criando com Cristo. Co-criando com Cristo. Isso é possível, desde que você sinta isso no seu coração. A partir do momento que você duvida disso, você está duvidando de si e de Jesus Cristo. Então nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Porque assim, o que acontece? Quando ele veio aqui para nós, e o fato dele ter escolhido a última noite no Getsemane não é à toa, entendeu? Porque ali era o lugar de lagar, era o lugar de espremer, né? Era o lugar onde se tira o melhor da azeitona, que a azeitona na linguagem coisa significa o mundo. A Sim. oliveira, né, somos nós, né? Os frutos foram espremidos. Sim. Então ali se extraiu o melhor dele. Então tem tanta simbologia que um dia a gente tem que fazer um podcast só por isso, né? Sobre a simbologia, sobre isso, né? Então assim, aí aparece lá na crucificação, aparece a cruz, espinho, que parece que é totalmente fora do contexto de tudo isso. Você fala, qual o significado da cruz? Mas, na verdade, olha só onde vai o pensamento, onde vai a ação de Cristo sobre a nossa vida, sobre tudo, inclusive, que a gente sente hoje. Então, assim, as nossas coroas de espinho, a coroa de espinho representa as coroas, aquilo que os rótulos que são colocados em nós, né? E a gente pode usar esse rótulo de forma positiva, transformando isso em uma coisa boa. Quando ele, Michael, só fugindo um pouquinho, mas quando ele é colocado nele aquela cruz, aquela coroa de espinho, significava o quê? Lá em Gênesis, quando Adão se separou de Deus, ele falou, a terra vai criar espinhos, ou seja, o pecado se instituiu através do espinho. E a coroa é eleição, significa eleição. Então, assim, quando aquele soldado, sem saber, criou uma coroa de espinho, colocou na cabeça de Cristo, ele coroou ele como líder, como chefe, como reino de todo o pecado. Sim. Ele, como rei do pecado, no mundo, ele conseguiu tirar o pecado de todo mundo. Então, assim, são significados que a gente começa a entender, e isso, as coisas, às vezes a gente tem que assumir a nossa coroa de espinho, que é o que ele falou, que te incomoda, porque se você não for coroado por aqueles problemas que você causou, aquele problema que te causou, você não consegue transmutar ele, transformar ele, mudar isso para outra coisa. Nós precisamos assumir, pôr a carapaça, pôr a coroa do que nós fizemos para poder, aí sim, mudar a nossa atitude, mudar a nossa mente, mudar a nossa frequência. Nós precisamos entender isso, que a cruz não é lugar de ficar, de permanecer, mas a cruz é lugar de pregar tudo aquilo que nos incomoda. Sim. E esse processo vai doer. Vai doer. Vai doer. A gente não consegue aqui hoje te dar qualquer garantia que vai ser prazeroso. Vai ser prazeroso se você rapidamente conseguir entrar na frequência de cocriação. Aí você vê que até a dor se torna prazerosa, porque você sabe que aquilo ali é o próximo passo a ser vencido para o degrau que você vai subir. Sim. Então, a partir do momento que você não tem esse entendimento, tudo vira obstáculo, tudo vira dor, tudo vai te machucar. Porque a ideia é te prender. A ideia é te deixar como você está. E não tem como falar disso sem falar
de mundo atual, de geopolítica, de sistema, né? Então você vê que existe toda uma organização voltada para manter a podridão dos poderes, né? Então você vê hoje no Brasil, Carlinhos, foi criado um ambiente, uma rinha, né? Uma arena de briga, onde alguém colocou na cabeça dos fracos que é um contra o outro, é o pobre contra o rico, o preto contra o branco, o hétero contra o homo, o pobre contra o rico. É tudo um contra o outro, enquanto a realidade de governo é melhorar, trazer bem-estar, qualidade de vida para todos. Não tem seleção. Não tem rito de carnaval voltado Não, para um ou não, para outro. não. Então, assim, ó, são prisões criadas pela podridão que quer se manter no poder. E isso dói, isso faz às vezes você ser anulado, cancelado, perder audiência, mas precisa ser dito, gente. Porque precisa haver um despertar. Mike, o mundo tá tão assim, cara, que eu gosto de cozinha, né? Eu gosto de cozinha. E aí o cara lá tava fazendo lá uma receita de ceviche com manga, com não sei o que e tal, achei legal. Aí ela colocou salsinha, né? Pô, eu comentei, falei, pô, legal, mas o certo do ceviche seria legal colocar Coentro. coentro, né? Beleza, só fiz uma observação. Mas não demorou 2 minutos, eu chamo uma criatura e falou assim, a receita dela, ela coloca o que ela quiser e acabou. As pessoas estão armadas para isso, cara. Porque É uma coisa de não, e é louco. legal você falar isso aí, porque isso é frequência. Isso é muitas vezes você ver um erro, abominar o erro, mas repetir o erro. Então você entrou na frequência do erro. Então, se você realmente tem como objetivo transformar a sua vida, você vai ter que começar a se policiar. Sim, Errou na tua frente, errou contra você, você vai ter que ter uma postura, muitas vezes alinhada com a mansidão, sim, da qual é sempre. extremamente mal julgada, né? Porque se Sim. associou mansidão à covardia, Covardia, que é né? um erro. E muito mais nobre é o manso do que o impetuoso, né? Agora, entrou na frequência, vai viver a mesma merda que o outro está vivendo. Aí, Essa que é a realidade. Então você precisa despertar em Deus para você. sim, Para você. E isso vai exigir reformas, isso vai fazer com que você mude até o seu círculo de amizade. Ou, o que aconteceu comigo? Ele me isolou. Quando realmente eu me propus a mudar, ele me isolou, Carlinho. Mas não sobrou um, meu amigo. então, mas ele não Não sobrou isolou, um. ele não isolou, ele estava gestando. Exatamente. Não, ele estava me Estava preparando. Ele gestando, estava me fazendo um barril novo, estava gestando. né? Então, É agora a gente gestação. ficou de dar algumas dicas, né, de como mudar a frequência. Eu vou começar, você vai pensando em uma dica legal? Aham, Eu vou começar então. Uma dica para você mudar a sua frequência é a maneira como você inicia o seu dia. Então, se você tem o hábito de a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos é pegar o celular, você já está errando por N motivos. Você quer ver uma pinceladinha, que pode ser até um tema para o próximo programa? Tá vindo aí o 6G. O 6G, ele gera uma frequência sonora capaz de te gerar inúmeras doenças. É programado para controle social. sim, Ah, é loucura, é fim do mundista? Não, é sistema. Se você não entende de sistema, você vai ter que começar a entender. A coisa é rápida, o mundo está andando, tem muita coisa acontecendo, é fim dos tempos. Aprenda sobre sistema e eu não vou entrar nessa esfera agora. Mas não dormir com o celular colado na cabeça, não ser a primeira coisa que você vai abrir após a abertura dos teus olhos. Você precisa, então a dica o que é? Ah, eu dependo do despertador. Tá? Deixa o mais distante que você puder e capaz de te ouvir, porque se ele despertar de verdade, você vai ter que levantar para apertar o botãozinho lá e você já fica de pé. Mas o primeiro pensamento que você vai ter no dia precisa ser o de gratidão ao Senhor. sim. Precisa ser o reconhecimento de que o maior milagre acabou de acontecer. Você dormiu, o acordar é o primeiro maior milagre diário que acontece na tua vida. E esse acordar e agradecer já te alinha numa frequência positiva. Depois que você agradeceu por estar vivo, respirando, que você acordou,
você também agradeça pelo maravilhoso dia que ele projetou para você. E que você aceita que tudo vai ser conforme a vontade dele. Doa ou não doendo, é processo de evolução e isso é benéfico. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, pelas oportunidades que o Senhor preparou para mim e por toda a evolução que ao final eu vou conseguir ver. Então, quando você profetiza, né? E aí você vai incluir a tua mulher, os teus filhos, o teu Isso. trabalho, mas essa profetização matinal, né, dos primeiros segundos que você despertou, ela muda completamente a tua frequência. Total. Só que é perigoso, porque no meio do caminho vai vir o antigo não querendo te perder e te jogando coisa para você superar. E aonde você vai oscilar? Não é de cara que acontece, é caminho, é A jornada, jornada de né? governo. Então a minha dica é essa, primeiro pensamento ali do amanhecer, que seja o de gratidão a Deus. Eu vou Carlinhos? falar assim, eu vou só contar um pequeno testemunho dentro dessa tua fala. Eu, eu moro na casa onde na janela tá virado para a rua, no fio em cima sentava 10 maritacas de manhã, 5 horas da manhã, e aquela gritaria. Cara, aquilo incomodava, né? Incomodava. Depois que eu comecei a entender algumas coisas, que eu comecei a mudar, eu acordo, eu saio para fora. Primeira coisa, eu saio para fora de casa, olho para o céu, agradeço a chuva, o sol, seja lá o que tiver, Sim, agradeço tudo, sim. gratidão. E agradeço pelas maritacas, porque alegra o meu dia, porque se não tivesse um silêncio absoluto, seria estranho, Não teria vida, teria vida, né? né? Então, isso é fundamental. É, Primeiro passo para você dar durante o dia, né? Outra coisa, para você se alinhar com a frequência, é o que a gente chama de colheita, né? Então, assim, o que que você está semeando? Semeie coisas boas logo cedo. Semeia, seja lá o que for. Assim como semeou gratidão, o encontro com alguma pessoa, semeia um abraço diferente, semeia um elogio para a pessoa. Porque semear aquilo que você quer receber. sim, sim. Então, o semear, mesmo que isso seja uma coisa que te incomode no começo, você tem que semear. Semeie aquilo para as pessoas, semeie Sim. uma doação, faça alguma coisa. Cara, aquilo move o mundo a seu favor. Né? E aí você entra numa vibração, numa frequência, já que até aquelas Sim, pessoas que você semeou te ajudam a se alinhar à tua frequência. sim. Então, são atitudes e princípios que a gente não pode deixar de ter. Macarne, olha que coisa linda, né? Eu tô descendo aqui pro estúdio hoje, né? E parei num semáforo. E assim, até que a uns 30 metros tem um posto de gasolina, né? A audiência não sei se vai saber, mas ali no Dom Bosco, Sim, né? Então eu descendo para entrar na rotatória do Dom Bosco e tem o posto ali, né? O Ipiranga ali. sim. E tem um frentista ali que é muito amigo meu, de longa data e tal, e ele já gritou, na hora que ele me viu ali, eu fui o primeiro ali tinha um carro do meu lado, eu tava para dentro para entrar na rotatória. Bom dia, Barba! Para quem não sabe, meu apelido é Barba, né? Eu falei, bom dia! Que Deus abençoe o teu dia! Aí o cara, "Ô, obrigado, tamo junto, hein, tal. Cara, tinha um carro do meu lado, 4 portas, sedã, e todos os vidros abertos. E um cara do lado que ficou só olhando, e eu tive uma sensaçãozinha de que ele podia ser um ateu. Porque ele olhou com uma. Não foi uma sensação assim de bom dia. Mas ele olhou, e homens, né? Eles É, balançam a cabeça sim. só. Cara, daqui a pouco veio a coisa mais gostosa do mundo. Bom dia, tio! A filha do cara tava no banco de trás com uma Olha cestinha de só. bala. Bom dia, tio! Quer uma bala? Quer uma bala? Você entendeu? É isso aí. Isso é frequência. Isso é E, frequência. e isso é frequência de cocriação. Sim. Porque a partir do momento que você é um eixo Tomou uma atitude? transformador, É. não é só para a sua vida, Não, é não para é. a sua volta. Isso é. Então, quando você deseja que o mundo à tua volta mude, comece por você. Ah, mas não vai acontecer nada. Acontece. Acontece porque você não vive aqui e nos Estados Unidos, na Europa ao mesmo tempo. Você está cada hora num lugar. E isso é o seu mundo. Cada hora nos pequenos lugares são pequenos mundos que você está vivendo e Isso. as transformações vão acontecendo. Só que se você não tem sensibilidade para conseguir nem ver isso,
você vai ser amargo pro resto da vida. Né? Então, mudar a frequência... É mudar o governo. Agora vamos para a segunda Mudar o dica. governo. Eu vou dar mais uma dica, então. A gente tem mais um, estamos partindo para o final. Se você está gostando do Frequência Divina, né? Renovação 12.2, você já curte, já dá o joinha aí, já ativa as notificações, né? Acompanha, a gente vai informar os canais onde os recortes diariamente são publicados e já faz aí o acompanhamento para a gente entender que a gente vai gravar o segundo, mas vai depender da audiência. Se você quiser, nós estaremos aqui novamente. Tem muita coisa, hein, gente? Tem muita muito coisa. tema. Carlinhos, eu ia dizer o seguinte, eu uso uma ferramenta, né, que eu acho que nunca vai acabar. Porque momentos de raiva, momentos de impacto explosivo, né, que nos tiram um pouco do centro, acontecem diariamente, Sim. né? E aí mesmo você estando em frequência, você está no mundo. Sim. Você está numa frequência alta, né? Você não está alinhado com quem é rasteiro, mas um conflito ou outro acaba acontecendo, né? E não só isso. O que me atormenta muito, eu vejo que o inimigo ele acha muito na intimidade dos seus pensamentos. Sim. Então ele faz com que você pense coisas negativas. Então a dica é, você se vê envolto a um momento negativo que não é teu, mas você está dentro do contexto. Ou você mesmo sozinho se viu pensando negativamente, agora que é profundo esse assunto, né? Pensamento é registro de frames, registro de imagens. Vida é consciência dessas imagens acontecendo. Então você tem que vigiar os teus pensamentos, porque senão eles vão se materializar, eles vão acontecer. Eles vão colapsar no negativo. Então vamos lá. Pensou ruim ou se viu numa situação, ora. Silenciosamente ore. Eu não sei se eu sei o Pai. Não estou nem falando para você escolher uma oração. Toda prece que você leva, toda conversa que você leva ao Senhor é uma oração. É uma oração. É uma oração. Sem dúvida. Então, ore. Mas nossa, eu estou vendo aqui uma situação, hein? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você já vai orando, você vai ver só. Foge, corre. Pensamento que não é teu, não fica em você. Sentimento que não é teu, vaza, não te pertence, põe para correr. Carlinhos, você quer dar mais uma dica? Não, a verdade é justamente essa, é o governo, né? A gente já falou sobre isso, mas eu queria enfatizar para que as pessoas entendam isso. Aquilo que está na tua mente, corriqueiramente, é o que te governa. Então, assim, cara, quer mudar a frequência? Alinhe o governo. O que é que está governando você hoje? É a raiva? É a injustiça? O que é que está te governando? Esquece isso. Coloca o governo em você, naquilo que você pode transformar e pode se transformar numa pessoa. Quando você fizer isso, trazer o governo para si, que é o governo de Cristo, baseado nos princípios, você vai ver que tudo começa a mudar. E não muda fora, já muda dentro antes de acontecer. O interessante é isso, que quando você atinge essa frequência, cara, você já sabe que mudou, mesmo não tendo mudando externamente. Por quê? Porque mudou internamente. Então, assim, governo. Gente, domínio próprio. Governo, eu quero insistir nisso, porque aquilo que mais você faz é aquilo que te governa. Você pode errar. Corrige. Você errou em alguma coisa, faz 3 vezes, 3 coisas melhores para que aquelas possam ser o governo do seu dia e não aquele erro que porventura você teve. Sim. E aprender a se desligar de certas situações, né? Porque uma pessoa íntegra em Deus, ela aprende muito rapidamente a perdoar, né? E aí você vê que ali o ignorante, o idiota, ele não perdoa, né? O inteligente, ele demora para perdoar. O íntegro em Deus nem se ofende, não traz para dentro, não deixa a coisa seguir, não fica remoendo, fazendo as coisas acontecer. E eu estou falando para você, estou falando para você, estou falando para o nosso técnico Arthur Panfilho, vamos aprender a perdoar e se auto-perdoar. Isso vale muito para mim. Isso vale muito para mim. Eu também tenho a minha história de vida. Sim. Mas a gente está chegando ao final. Carlinhos, você quer deixar alguma mensagem? Eu queria agradecer a todos, né, por essa audiência, você que está nos assistindo. Eu quero dizer para você também que nada disso foi preparado, né, Michael? Isso é importante, né? Vou dizer para você
Eu tenho aí inúmeros podcasts gravados, né? Eu tenho uma Sim, empresa, a sim. Publicast Brasil. É a primeira vez sem roteiro, Carlinhos. É totalmente, mas não é assim, totalmente sem roteiro. Qual foi o nosso roteiro? Frequência divina. Romanos, renovação 12:2. Que isso, Carlos? Falei, Romanos 12. Foi essa a nossa preparação. Foi. Realmente foi um insight divino, né? Divino. Então é o seguinte, é isso, cara. Porque nós temos que ser instrumento, né, daquilo que o Senhor quer falar para Sim, você que está sim. me ouvindo, talvez para uma pessoa que você queira compartilhar. Canalização, Canalização, né? né? Então, entrou na frequência, cara, isso vai Sim, fluir. sim. Muito obrigado a vocês todos aí. Maico, valeu Foi de uma coração, foi honra uma poder estar honra, com foi minha. você. Bom, a gente está chegando. Arthur, grande abraço. Muito obrigado. Hoje ele está fazendo a minha vez lá. Hoje ele está de técnico ali, experiência nova para ele, mas competência para ele não Com falta. certeza. São jornadas novas, Sim, né? E eu acho um tesão esse universo, então eu tenho você sabe certeza disso, que né? ele está ali, Imagina. está se dando bem ali. Mas, pessoal, a gente vai se despedindo, vamos ficando por aqui. Estiveram aqui no estúdio hoje Arthur Ponfilho, Carlos Rosolém e eu, Maico Fernandes, o host que vos apresentou esse conteúdo. Espero que todos tenham gostado, que todos passem a nos seguir, né? Recomendem o nosso canal, sugiram pautas. A gente está aqui para isso, para levar transformação consciente para quem deseja mudar. Quer sugerir uma pauta? Manda uma mensagem para a gente. Foi uma honra, foi um prazer, um ótimo dia para vocês. Deus abençoe Deus abençoe. e vamos para frente. Beleza. Valeu. Bora, cara. Porra! Curtiu, Arthur? Porra! Nossa, mas aí foi top mesmo, velho. Você Porra, gosta, eu vai? vou precisar mijar, que eu tô apertado. Foi top, cara. Olha, eu esqueci de falar isso, cara. Eu sempre falo assim, ó, confira as bexigas. Confira as bexigas, porque, é. nossa, velho, deu 10 minutos. Eu falei, caramba, preciso mijar. Perdão. Aí, vê se tá tudo certo aqui. Eu nem parei de gravar, deu 1h06 aqui de gravação. Fiz uns cortes,